Vida e aposentadoria. Agora, 3h13, o CNJ aprovou a teleperícia e também o laudo eletrônico para agilizar casos do INSS. Na semana passada falamos aqui no Vida e Aposentadoria justamente sobre a fila de espera aí, que está longa, né, para análise desses benefícios. E sobre essa mudança, a gente conversa com o Kisley Domingos, ele que é advogado e conselheiro fiscal. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde a todos, vocês aí no estúdio, a todos que nos acompanham pela CBN. Então, uma notícia boa, né, para que a gente possa ter um pouco mais de celeridade, nós que atuamos, né, com a matéria previdenciária. Nós temos a ciência que o INSS, né, a autarquia previdenciária, é uma das mais cotadas aí no ranking dos processos judiciais, né, então a demanda altíssima em benefícios, principalmente os benefícios de incapacidade, né, os benefícios que a gente chama de benefícios não programados, diferente aí das aposentadorias por idade, tempo que a gente tinha, né, onde o segurado se programa, chega naquele momento do cumprimento dos requisitos e se aposenta. Incapacidade, não. Ocorre uma incapacidade, ele vai procurar a autarquia, tendo essa negativa junto à autarquia, ele procura a via judicial para ter, então, seu benefício analisado para uma concessão ou não, né? E a teleperícia, ela vem a facilitar no sentido da gama altíssima de perícias que nós temos presenciais, né? Então, a fila é gigantesca para isso, né? São agendas, né? O juiz, num processo judicial, nomeia o médico perito dentro da sua agenda lá, né? No fórum, enfim, na Justiça Federal, e essa perícia, sim, lá é realizada, né? De forma presencial, é uma consulta, né? De fato, o perito faz uma anamnese ali no segurado. E a questão da teleperícia permite que seja feito o envio desses documentos para análise desse perito, né? Documentos médicos da parte, e ele pode, muitas vezes, até por uma chamada de vídeo, uma conversa, ou até mesmo análise documental, conseguir adiantar no que toca essa questão da incapacidade para uma possível concessão, né? Usar essa análise para fazer o seu laudo judicial e juntar o processo aí para uma possível concessão. Claro que, né, a gente fala de uma forma geral, alguns casos são específicos, né, que depende dessa anamnese, do exame desse segurado de forma presencial, aí sim, se for o caso, ele acaba solicitando para que se realize, de fato, uma perícia presencial. Mas podendo, né, e agora o CNJ traz essa facilidade, ele faz essa análise documental, talvez uma chamada, né, creio que isso ainda vai ser regulamentado, para falar com esse assistido, com esse segurado que está sendo periciado, para analisar ali a respeito da incapacidade e poder laudar. Doutor, isso deve valer aí para novos pedidos que deem entrada em breve ou para aquelas pessoas que já estão na fila de espera pela análise tanto do auxílio-doença quanto também a aposentadoria por invalidez podem solicitar, né, agora essa modalidade, né, de teleperícia. Para quem que vai valer essa novidade? É algo muito novo, tá? Eu creio que seja aplicado já no decorrer agora dessas perícias que já têm aí, estão represadas, né? Sim. As que já têm data marcada, eu creio que vai se manter como está sendo feito, mas daqui para frente o que tem de perícias represadas, eu creio que possam estar utilizando, desde que tenha o aparato para tanto já, né? Dessa forma nova para que se facilite e se tire um pouco desse represamento de perícias. Doutor, e pode ter também questionamentos por se fazer de uma maneira virtual? A gente sabe, claro, que a decisão, por exemplo, né, o ministro Luiz Roberto Barroso fala que já tem muita audiência sendo feita virtualmente, mas, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma perícia sem o contato do médico, vamos dizer assim, isso pode ter questionamento por parte do próprio INSS, por exemplo? Sim, sim. Me parece, né, a gente está falando de algo novo, claro que a gente vai ter muita adequação, né, mas me parece aqui que isso facilita no sentido do médico analisar essa perícia de forma remota, né, fazer essa perícia, perdão, de forma remota, mas as partes, né, quando a gente fala de um processo judicial, o INSS está sendo representado pelos procuradores federais e a parte está sendo representada por advogado ou pela Defensoria Pública da União, né, e nós temos meios nos processos de fazer contato com o médico perito, né? A gente faz isso por meio de quesitos, né? Então, vai ser feita
essa análise pelo médico perito e depois vai ser aberto o prazo para as partes se pronunciarem quanto a esse laudo, né? Então, se a gente achar alguma incongruência, alguma coisa que pode ser sanada, a gente vai fazer isso mediante a aquisitação, né? Perguntando para o médico perito a incapacidade, desde quando, o que que houve, até que nível está essa incapacidade, algo nesse sentido, né? Então, a gente pode conversar mediante a questão da aquisitação, sem problema algum. Agora, doutor, a gente teve greve do INSS, greve de servidores recentemente, isso em todo o país, e a gente teve mudanças também que contribuíram para esse aumento da fila de espera do auxílio-doença, né? O que mudou na prática que causou esse gargalo grande aí, essa espera maior para quem precisa desse benefício? Veja bem, aí eu tenho que ir até um pouco mais longe, né? A autarquia previdenciária, o INSS, ele já é carente de servidores, isso já não vem de agora, né? Então, a gente já tinha uma necessidade muito grande de reformular, aumentar os quadros da autarquia, né? Isso já é uma história antiga já, né? E sempre vem a questão do concurso público, precisamos de 10 mil vagas, se preenche 2, 3 mil vagas, né? Então, sempre tinha essa questão quanto a estrutura do INSS em si, carecendo sempre de mais servidores, né? É uma realidade nossa. E isso se intensificou ainda mais com a greve, né? Então, o que a gente já não estava bom, ficou ainda pior, né? Então, tudo isso veio acumular com esses gargalos, né, que ficaram cheios. No INSS, nós já temos também essa análise por meio administrativo documental, né? Lembrando que essa questão agora é para via judicial, na via administrativa nós já tínhamos, até por conta da liberação desse gargalo, né? E creio que com isso agora também na via judicial a gente possa sanar mais essa problemática do represamento, né? Mas sempre é claro, né? Depende de orçamento e tudo mais, mas a estrutura carece de servidores, né? Para que a gente possa ter um melhor funcionamento da autarquia. E no caso de poder utilizar a teleperícia, né, isso pode aumentar o número de atendimentos por dia, Dr. Kisler? Podemos, porque veja bem, o tempo que leva, né, até que um médico perito possa chamar o periciando, entra, né, faz aquela anamnese e tudo mais, tudo isso ao longo de um dia de perícias é um tempo razoável que vai, né? Se eu tenho uma análise documental, isso tudo tende a ser muito mais rápido, né? Então, essa análise por si só já vai fazer com que a gente consiga atender em maior número, né? Visando aí a questão do perito judicial, do perito da carreira federal, do administrativo, lá da autarquia. Então, a gente tem uma celeridade quanto a isso, né? Por todo essa questão do atendimento, né? Doutor, e a teleperícia, assim, agora ela foi permitida especificamente para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez será implantada ainda, mas já existe, então, essa resolução permitindo, mas ela não é novidade, ela já foi utilizada também na época da pandemia pelo judiciário, né? Perfeito, perfeito. É uma ferramenta que já... Depois da pandemia, a gente teve um divisor de águas, né? Antes era tudo muito presencial, né? Essa situação tanto para a autarquia do INSS, para o judiciário, a gente passou a ter, depois da pandemia, então, o acesso muito maior às vias remotas, né? Tanto para a audiência, o dia a dia hoje, tanto da advocacia como da Procuradoria Federal, ficou muito dentro da vida remota, né? E isso já não é realmente novidade. Então, na pandemia, a gente teve muito isso, e da pandemia para frente, então, a gente passou a adaptar cada vez mais para melhorar esses sistemas e utilizar da melhor forma possível, né? O que vem hoje a ser muito salutar por conta desse represamento, né? Para pelo menos que a gente possa desafogar essas pessoas que estão, de fato, esperando por um benefício e capacidade, que estão ali sem poder ter renda, né? Então, é um benefício que carece de muita celeridade. Eu vou falar agora ao contrário da pergunta que a Tayla fez, né? Sobre que o senhor explicou muito bem que precisaria contratar mais, preencher mais vagas, mas o fato de ter menos atendimento presencial com essa teleperícia não pode significar que se diminua o número de profissionais dentro das agências, né? Não, o ideal seria, né, que a gente tivesse a perícia presencial e muito bem feita, né? A gente precisava de efetividade quanto a esse sentido. É muito melhor eu ter uma análise pontual desse médico examinando um periciando, né?
do que uma perícia analisada por meio de documentos, né? Facilita, porém a gente sempre tem que ponderar. Tudo tem seus prós e tudo tem seus contras, né? Então, o ideal dos mundos seria uma boa carreira para os médicos peritos, um número elevado para que possa atender a população de uma forma bacana, né? Uma forma atenciosa, seria o melhor dos mundos. Como a gente não tem, a gente tem que se adaptar. Pelo menos isso por enquanto, né? Mas creio que daqui a pouco a gente consiga organizar a casa e ter um melhor atendimento aí da população. Olha a pergunta que chega aqui do nosso ouvinte, o Antônio. Ele diz o seguinte, que ele fez uma perícia presencial há 50 dias e ainda não teve resposta. Se a presencial está assim, como será o tempo de resposta do modo online? Já dá para prever isso, Dr. Kisley? Perfeito. A pergunta é bem interessante, porque a gente sofre isso no dia a dia, realmente, né? Nós, como advogados também, que representamos as partes, nós temos essa questão da demora, né? Até se a demora for excessiva, a gente pode judicializar esse procedimento, até porque, por conta, né, como eu falei, do tipo de benefício, né? Essa pessoa está ali incapacitada, sem poder trabalhar e está dependendo do INSS para ter a sua renda enquanto se recupera, né? Então, ele tem um tempo mínimo ali que ele pode esperar para depois, qualquer coisa, pleitear até direto na via judicial ou entrar com mandado de segurança para que tenha julgado a sua demanda. Quanto à questão da análise, né, por ser algo novo, nós temos, de fato, uma expectativa de celeridade muito maior, né, do que o perito que vai lá, atende presencialmente esse periciando e depois tem até um pequeno prazo ali para poder fazer o seu laudo e juntar ao sistema, né? Então, de forma de análise documental, talvez seja um pouco mais rápido, mas é algo que nós temos que estar monitorando para verificar aí os prós dessa novidade, né, digamos assim. Bom, agradeço aqui a participação do Dr. Kisley Domingos, ele que é advogado e também conselheiro fiscal, falando com a gente sobre essa mudança agora da implantação da teleperícia para agilizar a concessão desses benefícios pelo INSS. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, bom trabalho e boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. A vocês também, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Agora 3h26. Estúdio CBN. Em dias de chuvas intensas, é fundamental redobrar os cuidados.